Você sabe qual é a grande dúvida hoje, se vão caçar o presidente Bolsonaro ou não? É que vão se tornar o Bolsonaro imbatível. Se o Bolsonaro já elegeu a quantidade de pessoas que ele elegeu, imagine ele injustiçado por conta de uma reunião com embaixadores. Pelo amor de Deus. As pessoas, você acha que a pessoa não vão comparar tudo que o Lula foi acusado e que foi condenado em diversas instâncias, teve a sua pena anulada. O presidente Bolsonaro não foi ainda nem condenado em primeira instância. Então, olha, você acha que as pessoas vão admitir isso? Porque teve uma reunião com o embaixador, deixar um grande líder que teve 48% dos votos brasileiros, que a população não tem direito de votar nele? Não foi por causa da reunião com embaixadores, foi porque ele criticou as urnas eletrônicas e colocou em dúvida o processo eleitoral. Muita gente criticou e está no parlamento hoje. Eu mesmo não acho que as urnas, eu confio nas urnas brasileiras. Não acho que elas não sejam invioláveis nunca. Tanto que o próprio TSE acha isso, que ela vai, ao longo do tempo, ele vai aprimorando os mecanismos. Mas isso é diferente de chamar representantes de outros países para dizer que a eleição no Brasil não é confiável, que os ministros do TSE... Ele respeitou o resultado das urnas, gente. Ele foi para as urnas. Nós perdemos a eleição. Então não tem por que vão caçar o direito político de um homem de bem como o presidente Bolsonaro? A população não vai aceitar. Eu não torço por isso. Eu não torço por isso porque... Muita gente acha que isso é um dado da realidade. Querem facilitar a vitória da oposição em 26, cometam isso absurdo. Ranier. Boa noite, senador. O senhor está falando aí numa grande lealdade ao presidente Jair Bolsonaro. Eu queria esclarecer um ponto que já foi perguntado ao senhor, mas é importante perguntar de novo. Em 2017, o senhor manifestou uma opinião muito contrária e muito crítica ao presidente Bolsonaro. O senhor falou que ele tinha características fascistas, preconceituosas, e ao mesmo tempo fez grandes elogios ao presidente Lula. O senhor já conhecia o Bolsonaro em 2017, o senhor foi colega dele por 20 anos ali na Câmara. Quais eram essas características que levaram o senhor a fazer essa opinião sobre ele e o que mudou nesse período também para o senhor agora mudar e fazer críticas tão ácidas ao atual presidente Lula? Basicamente, eu conheci o deputado Bolsonaro, eu não conheci o presidente Bolsonaro. Eu me apaixonei, eu acredito, eu trabalhei para que ele fizesse um governo que foi o melhor governo que eu já presenciei na minha vida, principalmente pelo momento que ele teve. Você imagina o que seria desse país se não tivesse tido a pandemia? Se nós tivéssemos entregue 700 bilhões de reais para o Tarcísio fazer infraestrutura nesse país? Olha o que seríamos desse país. E isso foi graças ao trabalho do presidente Bolsonaro e, lógico, da sua equipe. Ele soube escolher os seus ministros, o Paulo Guedes, o Tarcísio, a Tereza, uma quantidade de pessoas que tiveram um trabalho fantástico à frente dos seus ministérios. Então, eu sou um defensor do presidente Bolsonaro, tinha críticas ao deputado. Tá certo? Me arrependo dessas críticas. O senhor não acha que ele manteve essa postura também na presidência, de preconceito? Não, de forma nenhuma. Tentaram criar essa narrativa, mas ela não é verdadeira. O presidente Bolsonaro é um liberal, então, nesses 20 é um homem anos que não tem preconceitos, é um homem que tem convicções, mas não, de forma nenhuma eu tenho um orgulho enorme de tudo que o presidente Bolsonaro defende. Senador, o senhor diz que foi o melhor governo que o senhor já presenciou na sua vida. No entanto, foi o único presidente que não foi reeleito desde o Instituto da Reeleição, a despeito de ter empregado na última hora uma quantidade muito grande de verbas ali. E o senhor mencionou a pandemia, e a pandemia é considerada uma das razões pelas quais Bolsonaro não se elegeu, pelo que ele falou em relação à vacina, pelo que ele falou em relação ao próprio vírus. O senhor considera que a gestão da pandemia foi a melhor possível? Eu acho que nós vacinamos a população como exemplo para o mundo. Se o Brasil não fosse um exemplo na pandemia, nós não tínhamos sido escolhidos para fazer o tratado da OCDE. Mas, gente, é lógico que aqui vocês têm liberdade total de fazer as perguntas e tudo, mas vamos falar um pouquinho A gente estava falando da oposição até agora. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque as pessoas não estão mais interessadas no governo passado, como às vezes a mídia quer colocar. As pessoas não querem saber da ex-vacina, do ex-médico, da ex-consulta, da ex-escola. Não, as pessoas estão interessadas no dia de hoje. A polarização acabou? Que a gente só fala, meu Deus, eu tenho certeza que no passado, eu sei que eu não tenho o charme, nem a competência do Randolph, que era o líder da oposição passada, nem aquela voz melosa que ele tem. Mas eu tenho certeza que quando ele veio aqui no governo passado, você não ficava falando do Temer. Existe uma narrativa que quer se falar em um governo que, no meu ponto de vista, só procura culpado, não procura soluções.
É um governo que só procura culpados. Você vai falar de uma crítica de governo, mas no governo Bolsonaro, mas no Bolsonaro. É uma narrativa que grande parte da mídia cai nessa armadilha de não querer discutir os problemas atuais, só querendo discutir o passado. A gente está discutindo, foram 4 perguntas sobre oposição e 3 sobre Bolsonaro. Por isso que eu deixei todo mundo terminar para ter essa oportunidade, mas vamos falar dos dias de hoje. As pessoas estão preocupadas com seus empregos, com os problemas, com a inflação que está voltando, a inflação, com essa falta de perspectiva. Ela está menor do que era no governo Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Ué, sim. Pelo amor de Deus. O governo Bolsonaro encerrou com uma das menores inflações, menor do que a Inglaterra, menor do que os Estados Unidos, menor do que a Áustria, menor do que a Alemanha. Pelo amor de Deus. Quem imaginou isso? No curso do governo, a inflação chegou a estar mais alta do que ela está. Vai comparar os índices do país. O senhor acha, então, que a polarização foi superada? Então, a gente não vai mais falar do bolsonarismo, a gente pode mudar de assunto. Eu acho que é uma armadilha que quer se colocar para todo o problema desse governo se fala do Bolsonaro. E por que a gente só fala tanto de Bolsonaro? Qual que é o peso do 8 de janeiro nisso? Não tivesse ocorrido o que aconteceu em Brasília no 8 de janeiro, insuflado por um discurso de contestação das urnas, de contestação de instituições como o Supremo Tribunal Federal, Yuri, aguarde incentiva? Aguarde um pouquinho, que vai cair a máscara. A CPI vai acontecer. Por que não queriam fazer uma CPI? Por que esse governo quis colocar sigilo em 5 anos de imagens? Qual que é a sua hipótese? Espere. Vai acontecer. O que aconteceu? Quem foram as pessoas que foram avisadas do que ia acontecer e não tomaram as providências? Eu acho que a máscara vai cair. Você é um jornalista experiente e eu tenho certeza que você sabe que estavam distribuindo milhões e milhões de verbas para tirar a assinatura de CPI, não era à toa. Isso estava